Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Eduardo e Anastácia se conheceram em uma tarde ensolarada de primavera, em um café charmoso no centro de uma cidade pequena e acolhedora. Ele, um advogado bem-sucedido, conhecido por sua integridade e dedicação, estava com uma pilha de documentos em uma mesa, tentando conciliar o trabalho com um raro momento de relaxamento. Ela, uma artista plástica com uma alma livre e um sorriso contagiante, havia acabado de finalizar uma exposição e procurava um lugar para descansar e celebrar sua conquista com um cappuccino. Os olhares se cruzaram quando Anastácia, distraída, derrubou sem querer um pote de açúcar na mesa de Eduardo. Ele, com uma expressão inicialmente surpresa, logo suavizou o rosto em um sorriso gentil ao perceber o embaraço dela. Anastácia, com suas bochechas rosadas de vergonha, tentou limpar a bagunça, mas Eduardo a interrompeu com uma risada leve e um convite para se sentar. Os primeiros momentos foram marcados por uma conversa tímida, com ambos se conhecendo e se descobrindo. Eduardo contou sobre sua rotina no escritório de advocacia, sobre os casos que o desafiavam e como ele gostava de passar os fins de semana lendo ou caminhando pelo parque. Anastácia, por sua vez, falou sobre sua paixão pela arte, como as cores e formas a fascinavam desde criança e como cada peça que criava era uma parte de sua alma expressa em tela. A química entre eles era inegável. Os encontros no café se tornaram frequentes, e logo se expandiram para passeios no parque, visitas a exposições de arte e jantares íntimos. Eduardo se encantava com a forma como Anastácia via o mundo, sempre com um olhar curioso e uma perspectiva única. Ela, por sua vez, admirava a maneira como ele conseguia ser tão racional e ao mesmo tempo sensível, sempre encontrando tempo para ouvi-la e apoiá-la. Com o passar dos meses, o relacionamento se aprofundou. Eduardo apresentou Anastácia à sua família durante um almoço de domingo, onde ela foi calorosamente recebida. A mãe de Eduardo, uma mulher elegante e tradicional, não demorou a se afeiçoar a Anastácia, impressionada com sua gentileza e criatividade. Já os amigos de Eduardo, inicialmente céticos sobre como alguém tão livre e espontâneo como Anastácia poderia se encaixar na vida metódica dele, logo perceberam o quanto ela o fazia feliz. Anastácia, por sua vez, levou Eduardo a conhecer seus amigos artistas, um grupo diversificado e excêntrico que acolheu o advogado de braços abertos. Eduardo, que sempre se considerou um pouco rígido, se viu relaxando e se divertindo em meio a debates sobre arte, filosofia e política, surpreendendo a si mesmo com o quanto estava disposto a explorar novos horizontes por causa dela. O pedido de casamento veio em uma noite estrelada, durante uma viagem que fizeram à costa, onde alugaram uma pequena casa com vista para o mar. Eduardo, sempre o planejador, havia preparado uma surpresa meticulosa. Após um jantar romântico à luz de velas, ele a levou para a praia e, sob um céu repleto de estrelas, se ajoelhou e pediu Anastácia em casamento. As lágrimas de alegria dela e o sim emocionado ecoaram pela praia, marcando o início de uma nova etapa em suas vidas. O casamento foi uma celebração de amor e união. Amigos e familiares de ambos os lados se reuniram em uma cerimônia ao ar livre, cercada pela natureza que Anastácia tanto amava. Eduardo, impecável em seu terno, não conseguia tirar os olhos de sua noiva, que estava deslumbrante em um vestido branco simples, mas elegante, refletindo perfeitamente sua essência. Os anos que se seguiram foram de amor e cumplicidade. Eles compraram uma casa juntos, uma construção antiga que reformaram aos poucos, transformando-a em um lar acolhedor e cheio de arte. Eduardo continuou sua carreira na advocacia, enquanto Anastácia alcançou novos patamares em sua jornada artística, com exposições internacionais e reconhecimento crítico. Eles sempre encontravam tempo um para o outro, seja em jantares românticos, viagens ou simplesmente noites tranquilas em casa, onde dividiam uma garrafa de vinho e conversavam sobre seus dias. A vida parecia perfeita, um equilíbrio harmonioso entre o pragmatismo de Eduardo e a criatividade de Anastácia. Até que, em uma manhã comum, Eduardo sentiu uma dor aguda no peito e caiu, deixando Anastácia desesperada. O hospital confirmou o pior, um ataque cardíaco fulminante. A perda foi devastadora. Anastácia se viu imersa em uma dor profunda, tentando entender como seguir em frente sem seu amado ao seu lado.
No dia do funeral, Anastácia estava vestida de preto, com os olhos inchados de tanto chorar. Amigos e familiares se reuniram para prestar suas condolências, oferecendo palavras de conforto e lembranças carinhosas de Eduardo. Ela estava agradecida pelo apoio, mas nada parecia capaz de preencher o vazio em seu coração. Anastácia começou a encarar o corpo de seu amado até que percebeu algo que lhe deixou completamente chocada. Enquanto olhava fixamente para o rosto sereno de Eduardo, algo estranho chamou sua atenção. A mão dele, repousando sobre o peito, parecia ligeiramente fora de lugar, como se tivesse sido movida recentemente. Anastácia franziu a testa e se inclinou para examinar mais de perto. Foi quando notou uma leve pulsação na veia do pescoço de Eduardo. Seu coração disparou. Isso era impossível. Ele estava morto, ela mesma havia segurado a mão dele enquanto os médicos anunciavam seu falecimento. Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção nela, e então tocou suavemente a mão de Eduardo. A pele estava fria, mas ao pressionar um pouco mais, sentiu um fraco, mas perceptível pulso. Sua mente entrou em turbilhão. Como isso era possível? Eduardo estava vivo? Com a mente girando, Anastácia se afastou lentamente do caixão, tentando manter a calma. Precisava de respostas, e precisava delas agora. Pegou seu celular e saiu discretamente da sala, dirigindo-se ao banheiro mais próximo. Trancada lá dentro, ligou para Marcos, o melhor amigo de Eduardo. Marcos, preciso falar com você. Agora, disse, a voz trêmula. Anastácia? O que está acontecendo? Perguntou Marcos, preocupado. Eduardo, ele não está morto. Eu sei que parece loucura, mas eu senti o pulso dele. Houve um longo silêncio do outro lado da linha antes de Marcos responder. Encontre-me no estacionamento em 5 minutos. Anastácia desligou e, tentando não chamar atenção, saiu do banheiro e se dirigiu ao estacionamento. Marcos já estava lá, esperando por ela, a expressão grave. Anastácia, você tem certeza do que está dizendo? Perguntou ele, olhando-a nos olhos. Tenho certeza, Marcos. Eu senti o pulso dele. Algo está muito errado. Marcos respirou fundo e olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os estava ouvindo. Precisamos tirar Eduardo daqui. Agora. Com uma sensação de urgência, eles retornaram ao local do funeral. Marcos distraiu os poucos presentes restantes enquanto Anastácia, com o coração batendo descontroladamente, se aproximou do caixão. Juntos, conseguiram mover o corpo de Eduardo para fora da sala sem serem notados. Levaram Eduardo para o carro de Marcos, onde o deitaram no banco traseiro. Anastácia sentou-se ao lado dele, segurando sua mão e murmurando palavras de conforto, enquanto Marcos dirigia para um local seguro. Após alguns minutos, Eduardo começou a mexer levemente, suas pálpebras tremendo. Anastácia prendeu a respiração enquanto ele abria os olhos lentamente, confusão estampada em seu rosto. Anastácia, murmurou ele, a voz rouca. Estou aqui, Eduardo. Você está seguro agora? O que aconteceu? Como você está vivo? Perguntou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo piscou, tentando clarear a mente. Foi tudo um plano, Anastácia. Eu estava em perigo, e fingir minha morte era a única maneira de manter você segura. Mas algo deu errado. Antes que pudesse continuar, Marcos virou-se para olhar para eles, a expressão tensa. Precisamos ir para um lugar seguro. Explicações podem esperar. Agora precisamos garantir que ninguém saiba que Eduardo está vivo. Com um misto de alívio e ansiedade, Anastácia concordou. Ela tinha muitas perguntas, mas por agora, estava aliviada por ter Eduardo de volta, mesmo que envolto em um mistério ainda maior. Eles dirigiram para um local seguro, onde finalmente começariam a desvendar os segredos que Eduardo havia guardado e o perigo real que ainda o cercava. Com Eduardo agora em segurança, Anastácia e Marcos seguiram para uma cabana isolada nas montanhas, um refúgio que Marcos havia preparado como um esconderijo de emergência. Durante a viagem, Eduardo, ainda fraco e confuso, tentou explicar o que havia acontecido.
Anastácia, eu nunca quis que você fosse envolvida nisso. Minha vida antes de te conhecer era complicada. Eu estava envolvido em algo muito perigoso, e quando tentamos sair, as coisas se complicaram. Marcos tem me ajudado desde o início, explicou Eduardo, sua voz falhando. Anastácia segurou a mão dele firmemente, tentando oferecer conforto. Eu só quero entender, Eduardo. Por que você teve que fingir sua morte? Quem está atrás de você? Marcos, que estava dirigindo, interveio. Eduardo se envolveu com uma organização perigosa. Eles descobriram que ele estava tentando sair e ameaçaram sua vida. Fingir sua morte foi a única maneira que encontramos para ganhar tempo e planejar uma saída segura. Chegando à cabana, eles rapidamente entraram e trancaram as portas. A cabana era pequena, mas bem equipada, com mantimentos suficientes para durar várias semanas. Eduardo se deitou no sofá, exausto, enquanto Anastácia e Marcos começavam a discutir os próximos passos. Temos que descobrir quem dentro da organização suspeitou de Eduardo e como vamos tirá-lo dessa situação de uma vez por todas, disse Marcos, enquanto abria um laptop para verificar possíveis ameaças. Anastácia sentou-se ao lado de Eduardo, acariciando suavemente seu cabelo. Vamos conseguir sair dessa, Eduardo. Mas precisamos de toda a verdade. Eduardo suspirou profundamente, olhando nos olhos de Anastácia. A organização com a qual me envolvi é chamada consórcio. Inicialmente, eu achava que estava apenas ajudando com questões legais, mas logo percebi que estava envolvido em algo muito mais sombrio. Lavagem de dinheiro, extorsão, e até tráfico de informações. Quando decidi sair, já era tarde demais. Eles não permitem deserções. Marcos olhou para eles com seriedade. Temos algumas opções. Podemos tentar expor o consórcio, mas isso nos colocaria em risco imediato. Ou podemos tentar desaparecer de vez, mas isso significa deixar para trás todas as nossas vidas. Anastácia, determinada, apertou a mão de Eduardo. Não vou perder você novamente, Eduardo. Vamos lutar. Vamos expor essa organização e acabar com isso de uma vez por todas. Eduardo assentiu, embora preocupado. Se decidirmos expor o consórcio, precisaremos de provas sólidas. E isso significa que teremos que nos infiltrar novamente e obter essas provas sem sermos pegos. Marcos concordou. Temos que ser extremamente cuidadosos. Vamos começar identificando contatos confiáveis que possam nos ajudar. Eu também vou procurar por brechas legais que possamos usar contra eles. Nas semanas seguintes, Anastácia, Eduardo e Marcos trabalharam incansavelmente. Marcos utilizou seus conhecimentos em tecnologia e espionagem para hackear os sistemas do consórcio, procurando por documentos e e-mails incriminadores. Anastácia e Eduardo começaram a contatar antigos amigos e aliados, pedindo ajuda e proteção. Durante esse período, Eduardo recuperou sua força, determinado a pôr fim à ameaça que pairava sobre suas vidas. Eles descobriram que o líder do consórcio, um homem chamado Vitor, estava diretamente ligado a todas as operações ilegais e que havia um informante dentro do grupo que poderia ajudá-los. Uma noite, enquanto analisavam os dados coletados, Anastácia encontrou um e-mail crucial que detalhava uma reunião secreta do consórcio. Essa pode ser nossa chance, Eduardo. Se conseguirmos gravar essa reunião, teremos provas suficientes para acabar com eles. Eduardo assentiu, mas havia um medo palpável em seus olhos. Vai ser arriscado. Eles estarão armados e prontos para qualquer coisa. Marcos, que estava ajustando os equipamentos de gravação, olhou para eles com determinação. Temos que arriscar. Essa é nossa melhor chance. Na noite da reunião, Anastácia, Eduardo e Marcos se prepararam meticulosamente. Disfarçados e equipados com câmeras ocultas, infiltraram-se no local. O coração de Anastácia batia forte enquanto entravam no prédio abandonado onde a reunião estava acontecendo. Eles se posicionaram em um ponto estratégico, onde podiam ouvir e gravar tudo sem serem notados. A tensão era palpável enquanto esperavam, cada segundo parecendo uma eternidade.
Finalmente, os membros do consórcio começaram a chegar, incluindo Vitor, o líder. Eduardo, com as mãos suadas, ajustou o equipamento para garantir que capturassem tudo. A reunião começou, e os membros discutiam abertamente suas operações ilegais. Anastácia segurou a mão de Eduardo, sentindo a gravidade do momento. De repente, a porta atrás dele se abriu com um estrondo, e homens armados entraram. Mãos ao alto. Vocês estão cercados. O choque e o medo tomaram conta deles, mas então viram algo que não esperavam. Os homens armados eram agentes federais, liderados por um amigo de Marcos infiltrado na organização. Estamos aqui para acabar com o consórcio. Temos provas suficientes para prender todos eles, disse o agente, olhando diretamente para Vitor. Eduardo, Anastácia e Marcos soltaram a respiração presa, aliviados. A operação tinha sido um sucesso. Enquanto os agentes prendiam os membros do consórcio, incluindo Vitor, Anastácia olhou para Eduardo com lágrimas nos olhos. Nós conseguimos, Eduardo. Finalmente estamos livres. Eduardo abraçou, sentindo o peso dos últimos meses finalmente se dissipar. Sim, conseguimos. E agora podemos começar de novo, juntos. Com o consórcio desmantelado e as ameaças eliminadas, Anastácia e Eduardo podiam finalmente viver sem medo, prontos para reconstruir suas vidas e aproveitar o amor que os unia. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!